Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ainda capítulo 5, né, que fala sobre a América Latina. O que a gente viu no início foi toda aquela divisão, né, por que é dividido em América Latina e Anglo-Saxônica, e isso é a divisão do continente americano, americano como um todo, né? E agora a gente vai ver, aí a gente começou, né, a falar dos aspectos físicos e alguns outros aspectos populacionais sobre a América Latina, e agora nós vamos dar continuidade a partir dos aspectos econômicos, tá? Bem, gente, então o que eu vou falando aqui é para a aula não ficar muito longa, para o vídeo não ficar muito longo, porque uma coisa é presencial, outra coisa é por vídeo. Então a gente tem que falar o que realmente interessa naquelas páginas, né? Então, sobre os aspectos econômicos da América Latina. Bem, gente, como eu já tinha falado, a América Latina é um trecho do continente americano que tem uma enorme diversidade. Diversidade climática, diversidade de vegetação, diversidades em vários aspectos. E, para não ser diferente, nas questões econômicas também. O texto diz aqui que a América Latina é formada por países não é formada por países com um só nível econômico. Então, da mesma forma como os aspectos naturais, os aspectos econômicos também são diferentes entre esses países. Aí ele cita aqui Brasil, México, Argentina, que tem um relativo desenvolvimento industrial, difere de muitos outros países, como Peru, Bolívia, que não tem esse desenvolvimento industrial, tá ok? Então, aí o texto fala que essas diferenças, né, no grau de desenvolvimento, ela se deu exatamente com o processo de colonização. Foi através do processo de colonização, lá no século XV, né, descobrimento da América, que à medida que iam descobrindo, os países iam se tornando, lutando pela sua independência e, consequentemente, uns iam correndo, como se fosse uns iam correndo atrás mais cedo, tá? Então, outros sabiam se organizar, como, por exemplo, os Estados Unidos e Brasil. Se a gente for comparar, né, uma América Latina e outra América Anglo-Saxônica, por tempo de independência, dava para eles estarem quase que num certo nível econômico. Não o mesmo, mas um certo nível. Só que a forma de organização foi totalmente diferente, tá? A forma de colonização, enquanto os Estados Unidos teve uma colonização mais inglesa, o Brasil não foi. Então, essas diferenças são resquícios, né, desse passado de colonização, por terem sido colônias, terem sido explorados, como o texto aqui fala, né, que esses países foram colônias de exploração nas quais as produções dos gêneros agrícolas se davam sob a forma de plantation, que são as extensas propriedades monocultoras, mas que empregavam mão de obra escrava. Aquilo que era produzido não ficava na colônia, a maior parte ia para a metrópole. Então, esses são os aspectos econômicos. Então, como que a gente vê hoje? A maioria dos países, né, da América Latina tem uma economia baseada totalmente, praticamente 100%, nas atividades de agropecuária, nas atividades primárias, né? E bem poucos têm o seu desenvolvimento industrial, né? Como eu já falei, México, Brasil e etc. Na sequência aqui, ele fala sobre a questão de quando eles se tornaram independentes, né? E que eles foram vendo essas situações
de baixo nível de industrialização, e eles foram lutando até se tornarem grandes potências. Só que para isso eles precisaram fazer acordos, blocos que a gente vai ver mais na frente, né? Blocos econômicos para que os seus produtos pudessem ter um destaque, né? A nível mundial. E aí o texto aqui cita algumas produções, né? Como no caso do Brasil, dispõe de vários produtos, como soja e tal. Questão do México com a produção do milho, feijão e algodão. E ele cita vários países com as suas respectivas produções. E um destaque para essas atividades primárias, que são as atividades de agropecuária e extrativismo, os dois são atividades primárias. Esses países eles têm um destaque, né, na questão da mineração, é o extrativismo mineral, além do extrativismo vegetal, da agricultura, da agropecuária em si, né, das 3 formas de extrativismo, vegetal, animal e mineral, temos esse destaque, né, para esses países, né, que durante o período colonial isso foi marcante. Lembram do que a gente estudou sobre o Brasil? A questão do ferro, a questão da produção de minérios na região de Minas Gerais e outras. Ferro, bauxita, alumínio. Aí tem um destaque aqui para o Chile, né, que teve era um grande produtor, né, ainda um grande produtor de cobre, produtor que eu quero dizer assim, a sua importância na mineração, né? Que não é questão de produzir, é questão de já encontrar na terra. Manganês, ferro, ouro também, Bolívia, embora esses países não sejam países emergentes ainda. O Brasil já é, mas esses países não são, mas eles têm o seu destaque, né, de grande produção, nesse caso, nessas atividades primárias. E aí aqui traz um gráfico, né, sobre a questão da indústria na América Latina. Porque a gente sabe, como eu disse, qual a base econômica dos países da América Latina? A maioria dos países tem base nas atividades primárias, agropecuária e extrativismo. Mas não deixa de ter um certo, já aí cada dia buscando um certo desenvolvimento industrial. Sendo que tem países que já têm o setor industrial mais desenvolvido, como o texto aqui traz, esse gráfico, né? O que está marcado de azul são os produtos primários e de amarelo os produtos industrializados. Então, o que a gente pode ver? O México tem mais o quê? Produtos primários ou produtos industrializados? Mais produtos industrializados, então já conseguiu melhorar. O Brasil tem mais produtos primários, ou seja, a base da economia brasileira, mesmo nós já estando, né, num nível de país emergente, mas a base da economia é produtos primários ainda, tá? Então, a Argentina também já está no nível mais de país emergente, não é mais tão subdesenvolvido, mas tem, na sua maioria, a base da sua economia, né, baseada nas atividades primárias, que é a marcação em azul. Então, desses países aqui, que são os que conseguem ter um destaque maior industrial, qual é o país que tem a maior parte dos seus produtos, a maior parte da sua economia baseada em produtos industrializados? México. É por estar mais próximo da América Anglo-Saxônica, Canadá, Estados Unidos, Canadá, na sequência? Talvez, mas tudo tem a ver com o desenrolar dessa história, com o tempo em que eles conseguiram a sua independência, o tempo em que eles conseguiram se inserir na economia mundial. Na questão de... Lembram que eu já falei sobre a China, não é o estudo de vocês ainda, vocês vão ver isso no 9º ano, mas porque a China, mesmo sendo um país de sistema político e econômico socialista, mesmo sendo um país emergente, mas por que é a segunda maior economia do mundo? Sendo que é emergente, não é desenvolvida ainda.
porque é uma série de fatores. Não é só o desenvolvimento industrial, não é só questões econômicas, né, que fazem isso. Mas a luta, a busca por melhorar as suas exportações e desenvolver a sua indústria, fez com que ela conseguisse, mesmo sendo emergente, conseguir estar como segunda maior economia do mundo, desbancando, no caso, o Japão. Tá? Então, assim, indústria, a América Latina tem sim países industrializados, mas claro que não é a sua maioria. E essa página aqui vem falando exatamente desse desenrolar. Como foi que esses países chegaram a esse nível, né? Mais industrializados. Então, foram investimentos do próprio Estado, né? O governo investiu, isso a partir da década de 1980, né? Passou a se incentivar a produção, porque os outros países já não estavam mais, estavam botando em concorrência os seus produtos. Então, o Estado deu um incentivo para que esses países pudessem melhorar sua produtividade, mesmo sendo produtos primários, e para que a exportação desses produtos, né, fosse mais bem vista no mercado lá fora, tá? Então, como que eles fizeram isso? Através de blocos. É como se fosse assim, vamos nos unir para a gente poder desbancar outras economias, outros países, para a gente poder vender o nosso produto, conseguir chegar onde a gente quer. Então, eles se uniram, né, a partir de blocos econômicos. O que são blocos? Exatamente essa união dos países através de acordos. Que sejam acordos só na questão de quebra de tarifas, ou seja, para um produto não sair tão caro para eles, como também acordos políticos, a questão de barreiras, os habitantes de um país podem passar para outro sem precisar de um visto muito criterioso. Isso tudo envolve a questão dos blocos. Mas os blocos aqui que a gente vai ver, os da América Latina, no caso, eles serviram mais para a questão mesmo econômica. Então, primeiro aqui, o que é mais falado é o Mercosul, Mercado Comum do Sul, né? Que envolve, né? Foi uma iniciativa, no caso, a partir de 1990, 91, que o texto diz aqui, mas a partir de 1990 já começou-se, né, essas negociações. Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Com o objetivo de quê? Com o objetivo da retirada gradual das tarifas alfandegárias e restrições não tarifárias. Então, retirar as tarifas para que os produtos entre eles pudessem comercializar entre eles sem pagar muito caro por aquilo, tá? Ou para que tivessem um lucro a mais, tá? O que eles fossem comprar, eles não pagassem tão caro, e o que eles fossem vender tivesse um lucro a mais para eles. E aí, desde 1994, países membros, né, impõem as mesmas tarifas de importação, né, às nações de fora do bloco, ou seja, as tarifas eles foram colocando, né, como um tratado para fora, para quem não tem nada a ver com o bloco, ou seja, dentro do bloco eles estavam resolvidos. Temos outros blocos aqui, né? Aí aqui o texto diz, né, que no Mercosul já tem países que estão se incorporando, como Bolívia, Chile, Colômbia, Equador. E outros blocos também, né, da América Latina. Temos aqui a Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD, como queiram chamar, né, que foi criado com o objetivo, né, de beneficiar esses países mediante acordos comerciais. É uma organização, né, para desenvolver o mercado deles futuramente, tá? E aí cita os países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, como vocês estão vendo. Temos também a Comunidade do Caribe. Comunidade do Caribe envolve os países daquela região caribenha, né, que são as ilhas, né? São 15 países, 5 territórios, que são aquelas ilhazinhas na região do Caribe. O objetivo sempre é o mesmo. Temos a Comunidade Andina. Andina lembra de quê? Cordilheira dos Andes, ou seja, os países, né, que estão naquela região mais próxima, né, da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Como Chile, aquela região ali. E temos também o Mercado Comum Centro-Americano,
que é um bloco formado, olha só, 1960. Começou bem, assim, ele hoje não tem tanta representatividade como o Mercosul, mas foi criado bem antes, tá? Assim como os outros, como a Comunidade Andina, né, 1969, né, que o objetivo, criar um mercado comum, sempre é com esse objetivo, criar um mercado comum, poder comercializar de uma forma que todos pudessem sair ganhando. E aqui temos as questões socioeconômicas, no sentido de que aqui mistura o econômico com o social. Por que que esses países, né, têm um IDH ainda baixo? Por que que esses países, mesmo o Brasil, que é emergente, um dos cinco emergentes, dos cinco principais emergentes, né, que está no grupo dos BRICS, mesmo ele ainda traz as raízes do subdesenvolvimento, ainda traz essas questões sociais não resolvidas. Melhorou o IDH no Brasil, no caso? Sim, mas muitas outras questões ele está em pé de igualdade com Bolívia e com outros países que ainda são subdesenvolvidos. Aí o que é que o texto fala? Dos empréstimos que os países tiveram que fazer para poder sair de crise, da dívida externa, de muitas outras situações. Isso fez com que o que ele ia gastar com questões econômicas, resolvendo questões econômicas de analfabetismo, mortalidade, pobreza, eles tiveram que gastar o quê? Tudo que eles lucravam era pagar a dívida. É como uma pessoa pode ganhar 5 mil reais, mas ela tiver 4.900 de dívida, pois é como se ela nem estivesse ganhando, é como se fosse assim, nem tem muito o que fazer. Então, essa foi a situação desses países. E aqui o texto mostra, né, o gráfico, a evolução dessas dívidas, né, e que muitas economias, como cita aqui no caso da Argentina, entram em crises constantes, melhora, aí entra numa crise como a última aqui já foi no ano 2001, tá? 2003, que durou até 2015. E isso reflete nos países que têm uma certa ligação. Refletiu no Brasil, reflete nos países que fazem parte do mesmo bloco, tá? Quando um país passa por uma crise, reflete. Bem, aqui meio que não é fugindo, mas é pegando uma parte do território em questão de espaço físico do que a gente está estudando. Nós vamos também ver a questão da Antártida. Por quê? Porque é o continente gelado ao sul da América Latina. Então fica logo abaixo aqui Brasil, Argentina, fica ao sul da América Latina. Então o texto aqui resolveu juntar esse conteúdo, né? Antártida, continente gelado. Por quê? Porque é uma região que está com temperaturas que no máximo a mais alta são 10 graus. Olha só, 10 graus que aqui, se fosse comparar aqui, 10 graus é frio em São Paulo, por exemplo. Não, pois é a temperatura mais alta de lá. E chega até menos 80. Então, por que esse destaque, né? É a região que abriga o maior Ilândices. O que é esse Ilândices? É um bloco de gelo, como a figura aqui mostra, né, na imagem satélite, que recobre essa área. Esse bloco de gelo é uma reserva de água doce, a maior reserva de água doce do planeta. Então, como diz, nos períodos de inverno, né, por causa do congelamento, né, dessas águas, a plataforma de gelo, né, ela pode simplesmente aumentar, né? E o que é encontrado lá? Em questão de fauna, né, os animais são aves, como albatroz, gaivotas e algumas espécies de pinguim. E vegetação, não preciso nem dizer, é uma vegetação que, quando sai alguma coisa em algumas áreas onde são feitas algumas construções dos estudiosos, é aquela vegetação tipo como se fosse um musgozinho, que não é nem não dá nem 5 centímetros de altura, porque não tem condição, é uma área bem congelada. E aí o texto cita aqui que a região é bem usada, né, em questão de tem um certo controle devido às grandes o grande questão de produção de crustáceos, camarão, e isso
há essa pesca predatória, há esse tipo de atividade, né? Nessas regiões. Então, é uma região que tem tido um certo cuidado, né? Por questão de devastação mesmo. E a população desse lugar, o que mais a gente encontra? Ingleses, alguns grupos de expedição. Então, é uma região gelada, não tem como morar, né? As pessoas passam um certo tempo lá porque são pesquisadores, né? E as atividades são essas, atividades militares, testes nucleares, né? São atividades mais voltadas para a pesquisa, são bases científicas, né? E aqui nós temos a atividade, né? Desta aula 12. A atividade é para você. Teste seus conhecimentos fazendo um relato desta videoaula, anotando também os pontos que você não entendeu. Então, você vai fazer como se fosse um relatório. Você vai assistir a videoaula, ler o texto e vai anotar. Eu entendi isso, isso e isso, mas nesse ponto aqui eu não entendi, caso você não tenha entendido. E tente fazer isso usando pelo menos 15 linhas, né? Pode fazer 50 linhas? Pode. Eu só não quero que faça menos que 15, porque numa aula, um relato de uma aula só em 15, menos de 15 linhas não dá, né? Então, é basicamente isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, né? Já sabem como me encontrar nesse período que a gente ainda não está tendo aula presencial. E qualquer dúvida, estamos aqui, tá ok? Até mais.